Como se tornar bom em qualquer coisa? Você acredita que uma pessoa sem coordenação motora pode se tornar um mestre de espada? Presta atenção. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais e não, esse não é o canal Metaforando, esse é o meu canal pessoal, tá certo? Aqui nesse canal eu compartilho a minha visão pessoal sobre algumas coisas. Pessoal, primeiramente eu peço para você se inscrever no canal, curtir e compartilhar esses nossos vídeos e hoje eu vou falar sobre algo, não especificamente sobre espadas, tá? A espada estava aqui, por acaso eu lembrei de alguma coisa bacana, achei interessante falar para vocês. Mas eu vou dar o meu exemplo com a espada europeia, né? A espada longa europeia. Qual que é a minha situação? Qual que é o meu exemplo? Quando eu comecei a treinar essa técnica, né? A esgrima histórica medieval, a rima, né? Ou rema, como algumas pessoas falam, quando eu comecei a treinar a esgrima medieval, eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade nisso. Os golpes não faziam sentido, nomes em italiano, nomes em alemão. Aquilo simplesmente não fazia sentido, eu não sabia se era um sistema de combate, eu vinha do sistema japonês, do Kenjutsu, do Kendo, que eram artes de guerra, eram mais voltadas para, hoje em dia, o Kendo para filosofia, para honra, não era uma coisa combativa, não tem como você ser tão combativo no Kendo, como acontece na Rema, né? Enfim, como você tem ali, então era um mundo novo, né? E eu lembro que eu tive dificuldade no começo, eu lembrei de uma técnica muito legal, que chama-se quebre tudo no meio. Essa é a técnica que eu vou colocar para vocês aqui hoje. Como que essa técnica funciona? Eu vi ela num livro que chama, se eu não me engano, é do Jon Acuff. O nome do livro acho que é Get Things Done. Acho que esse é o nome do livro, do Jon Acuff. Mas basicamente ele fala o seguinte, quando você tem dificuldade em fazer uma tarefa, o que você deve fazer? Você deve quebrar ela no meio. Muito bom, né? Por quê? Qual que é a lógica? Se eu pensar na tarefa completa, fazer a tarefa às vezes é difícil, mas às vezes eu ligar pontos, eu formo uma camada em cima de outra camada, em cima de outra camada, em cima de outra camada de conhecimento que no fim fica mais fácil fazer a tarefa final. Vou te dar um exemplo. Se eu falar para você hoje, faça um exame do FEX, faça ali uma codificação facial em uma expressão facial em número, intensidade e localização. Você vai falar, mas que porra é essa, velho? Agora, se você fizer quebrando essa tarefa em vários pedacinhos. Bom, codificação facial, então primeiro eu tenho que saber o que é codificação facial. Pesquisei no Google, descobri. Uma análise com o sistema FEX, primeiro eu tenho que saber o que é o sistema FEX. Pesquisei e descobri. Uma análise em AUs, número. Então vou pesquisar o que é AU, vou pesquisar qual é o número do AU, quais números de quais AUs estão em qual local do rosto, e descobri. Se eu pesquisar qual localização entre direita e esquerda, como que eu faço a configuração, a marcação, eu descobri. Em intensidade, se eu pesquisar qual é a intensidade de uma codificação facial numa AU, em qual lado do rosto que ela está, eu consigo colocar a intensidade e pronto, eu fiz a tarefa inteira. Percebe como fragmentar uma tarefa aparentemente difícil em vários pedacinhos pequenos é muito mais fácil para você conseguir o objetivo final de realizar a tarefa final? Vou dar um exemplo, eu não faço a mínima ideia como que troca o radiador do carro, não faço ideia. Mas eu poderia ir voltando, quebrando essa tarefa em vários pedacinhos pequenos. Primeiro pesquisar o que é radiador, depois pesquisar onde que se encaixa o radiador, depois pesquisar do que é feito o radiador, qual é a função do radiador, depois ir até uma oficina mecânica e solicitar para ver um radiador sendo trocado, e aspas, por aí vai, até que eu trocaria um radiador. Consegue perceber como se alguém chegar para você e falar assim, faz tal coisa? Num primeiro momento parece impossível, mas isso é só uma interpretação sua. Se você usar a técnica de quebrar o negócio no meio, em vários pedacinhos, né, ou no meio ou em vários pedacinhos, você vai perceber que são micro tarefinhas até você realizar a sua tarefa final. Para mim, era muito difícil lutar com uma espada extremamente pesada e longa. Eu falava, eu não vou me acostumar. Comecei a fazer movimentos em casa. Né? Primeiro eu precisava entender qual era a movimentação, quais eram os lados e quais eram os nomes. Comecei a treinar isso em casa. Depois eu precisava entender alguns termos, como por exemplo engajamento, ou o tempo de distância com uma espada longa, porque a katana, além de ser mais leve, é um pouco menor que a espada europeia. Então eu precisava entender o tempo de distância, o tempo de resposta, fazendo alguns exercícios de engajamento. Depois eu precisava entender o que era movimentação, treinei apenas movimentação. Depois eu comecei a entender o que era pontuar num duelo, até que eu consegui fazer a tarefa complexa de lutar um duelo e vencer um duelo de esgrima histórica. Né?
como vocês devem ter visto aí durante o vídeo, vários pedacinhos de tudo que eu falei. E hoje eu consigo lutar com muito mais facilidade. Isso durou o quê? 2 meses, até do zero até... Ainda sou iniciante, obviamente, ainda serei iniciante por muitos anos. Mas ainda, agora eu sou um iniciante que sabe pelo menos segurar a espada. Já é um negócio um pouco mais top. Você toma cuidado comigo aí, minha estratégia é quebrar no meio. Mas de maneira resumida, a técnica que eu quero te passar é: tá com dificuldade numa matéria, numa tarefa, não tente agarrar tudo de uma vez. Fragmente. Putz, eu quero aprender sobre a ditadura militar no Brasil. Pô, vamos fragmentar o que é ditadura, o que é golpe militar, qual é a história básica do Brasil de presidentes, qual é a história básica do Brasil de manifestações públicas, enfim, quebre aquela tarefa principal em várias mini tarefas até que você consiga o seu resultado final, o seu objetivo final ser concluído, tá certo? Essa é a estratégia de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei aí, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Te vejo então no próximo vídeo. Valeu!